Muito bem, que alegria neste dia, nesse momento, nesta noite, quando temos a oportunidade, o privilégio, a condição de uma vez mais nos encontrarmos, tendo este tempo, este momento para as apresentações do meu, do seu, do nosso programa Comunicações da Palavra. Quando são 19 horas e 55 minutos desta abençoada noite de quarta-feira, 19 de novembro do ano de 2025. Vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. 19h55, marcando a nossa chegada, esse nosso tempo de estarmos juntos. E quarta-feira, ênfase, destaque, arquivo missionário. Já nos preparando para daqui a pouquinho abrirmos esse momento do arquivo missionário com a apresentação do texto, ênfase, destaque para o arquivo missionário, que é o texto de Romanos capítulo 10, dos versículos 9 ao versículo 17. Essa nossa leitura nesta porção da palavra do Senhor Deus. E o arquivo missionário desta noite, nós iremos conhecer um missionário cuja vida e viver para Cristo, ainda que tivesse sido tão curta, tão abreviada, a influência da vida dele veio sobre outros servos do Senhor que foram tremendamente influenciados pela sua dedicação, a sua consagração, o seu viver para o Senhor, sendo usado como instrumento poderosamente nas mãos do Deus Altíssimo. 19 horas e 57 minutos, aguardando a sua chegada, você nos encontrando nessa noite, neste nosso tempo, quarta-feira, arquivo missionário. E falando a respeito do nosso lema do programa, vem conosco e te faremos bem, a irmã Marinês Gonçalves Dias, lá de Ribeirão Preto, já está na pista certa. Ela sabe quem foi que disse para quem a pessoa, disse essa frase. Falta agora mencionar o livro da Bíblia, capítulo e versículo. Muito bem, 19h58, a hora vai caminhando, 20 horas em cheio, a gente abre com a leitura da devoção no texto de Romanos capítulo 10, nos versículos 9 a 17. Daqui a pouquinho vamos conhecer as frases, eu separei 6 frases do nosso missionário oculto desta noite. São frases que com certeza vão destacar algo tão importante que nós iremos querer também adotar essas frases para as nossas vidas. Daqui a pouquinho as frases do nosso missionário oculto e a biografia também dele, data de nascimento, onde nasceu, o trabalho que ele desenvolveu e no final a gente revela de quem estamos falando ou de quem eu estou me referindo como missionário oculto nessa noite no nosso programa. Aguardando. Puxa vida, ninguém nos localizou hoje à noite? Vou ficar solitário, sozinho, só porque é arquivo missionário? Você não gosta de missões, não? Você não é envolvido? Quarta-feira, tem muitos que estão em reunião hoje à noite, é verdade. Mas estou só aguardando o horário aqui, está faltando 1 minuto para que eu vá para o texto
Ok, Felipe. Felipe, aguenta aí. Já está colocando as minhas frases ali, Felipe. Eu ia falar para você esperar um pouquinho, para daqui a pouquinho colocar, mas tudo bem. Pode colocar todas as 6, daqui a pouquinho eu vou mencioná-las. Ele só tem as frases, nem ele sabe quem é o missionário oculto. Mas se quiser colocando pouco a pouco, também pode, tá? Daqui a pouquinho eu vou mencionar, se ele for acompanhando, conforme eu vou mencionando, você vai marcando as frases nossa. Estamos também em Ribeirão Preto? Ok. Tá. Daqui a pouquinho ele vai colocando as frases para nós na medida que eu for falando. 20 horas. Então vamos para o texto. Eu quero que você memorize Romanos capítulo 10. Eu quero memorize. Eu estou dizendo isso porque de tanto ouvir, é possível que você venha gravar Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 17, é o nosso texto do arquivo missionário. Quem será que é o missionário dessa noite? Será que você vai conseguir descobrir pelas frases? Talvez sim, talvez não. Vamos lá então para o texto de Romanos capítulo 10. Esse texto aqui é muito importante. Eu estou pensando em alguém que precisa ter uma confirmação real na sua vida de Jesus como Senhor e Salvador. Olha como que esse texto tem que ser um texto missionário mesmo, que leva o indivíduo missionário para o campo e tem isso em consideração. Olha, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha que interessante. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer. Quem é nele aqui? Crer em quem? Em Cristo. Não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego. O mesmo princípio para o judeu quanto para o não judeu. Porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo este texto na inspiração divina, ele vai agora para indagações importantes a respeito desse fato de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo tem algumas perguntas importantes para serem consideradas. A primeira delas é: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas? Então é preciso que alguém, por Deus, seja enviado com a missão de pregar, para que pecadores cujos corações estão sem Cristo e padecem mortos em pecados e delitos, ouçam. É preciso que eles ouçam. E ouvindo, venham crer. E crendo, venham invocar. E invocando, todo aquele que invocar será salvo. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. É o texto nosso do arquivo missionário, é o texto que tem alcançado milhões de
de servos do Senhor Jesus Cristo e levado ao campo missionário. Vamos para as frases desse nosso missionário oculto. Primeira delas, já estão colocando aí, não é? Pode ir colocar, a dona Célia também já colocou. Nem ela sabe quem é, porque não tem o missionário, ela só tem um conjunto de frases. Deus tornou-se tão precioso para mim, que o mundo com todos os seus prazeres tornou-se infinitamente vil. É a frase do nosso missionário. Deus tornou-se tão precioso para mim que o mundo com todos os seus prazeres tornou-se infinitamente vil. Percebe? Maior prazer em Deus. Como isso nos desafia também, amados. Segunda frase dele. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Você pode imaginar algo assim? É desse missionário nosso hoje. Deixa eu segurar aqui que tem papel voando para tudo quanto é lugar. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Veja bem, ele disse, uma hora com Deus. Já sei, você vai começar a investir mais tempo a sós com o Senhor. Terceira frase. Toda a minha infelicidade vem do fato que sou um pecador. Quem é esse missionário que disse essa frase? Toda a minha infelicidade vem do fato que sou um pecador. É verdadeira expressão dele, diante daquilo que nós conhecemos pela Bíblia, da devastação causada, provocada, irrompida pelo pecado quando entrou no mundo. Quarta frase desse nosso missionário oculto. Quem será esse missionário? Já vamos descrevê-lo na sua biografia. Quanto desejo a santidade, quanto quero mais de Deus em minha alma. Oh, esta dor agradável! Ela faz com que minha alma anseie ainda mais por Deus. Dá a entender que esse missionário viveu uma fase de um terrível sofrimento, porque ele chama dor agradável, que faz com que a sua alma queira mais de Deus. E é interessante. Quinta frase desse nosso missionário. Tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com meu querido Senhor. Tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com o meu querido Senhor. E a sexta e última frase, eu só vejo papéis caindo aqui porque eu deixei desprendido e o vento vai batendo. Aqui tem um vento levou, viu? Tem um vento levando papéis para o chão. Tem uma mesa aqui lotada de papéis. Eu deixo lá porque eu me perco nos papéis. Sexta frase. Essa sexta frase, a última, é uma indagação. É interessante. Que são todas as tempestades deste mundo terreno se Jesus, por seu Espírito, vem caminhando sobre as águas? Que são todas as tempestades deste mundo terreno se Jesus, por seu Espírito, vem caminhando sobre as águas? Quem será que é o nosso missionário? Quem é o nosso missionário dessas frases? Tá aí, o Felipe já colocou todas as frases que eu mencionei aqui, estão aí nos comentários. Já está para você as frases. E vamos então falar desse nosso missionário oculto.
Ele é um missionário, foi, aliás, um missionário presbiteriano americano. Dedicou, veja bem o que eu vou dizer, sua breve vida a evangelizar os índios de Delaware. É uma localidade lá na América do Norte. E ele fez esse breve trabalho com os índios Delaware. Deixa eu ver, cadê aqui? Isso no século XVIII, tornando-se o que eles chamam por aí de um ícone de devoção e autossacrifício. E ele, com a sua vida, com a sua dedicação, tornou-se uma inspiração, uma motivação para outros missionários de tempos posteriores, como por exemplo, sabe quem? Guilherme William Carey. E não só Guilherme William Carey, como Jim Elliot. Pra você ter uma ideia, o Guilherme William Carey nasceu em 1761 e o nosso missionário morreu em 1747. Então, o Guilherme William Carey teve a influência dele. Um outro também que foi influenciado pela devoção do nosso missionário foi Charles Haddon Spurgeon. Foi influenciado. Jonathan Edwards também foi influenciado por esse nosso missionário. Interessante também falar dele. O Jonathan Edwards publicou, aliás, isso foi fantástico, foi esplêndido por parte do Jonathan Edwards, publicar diários, algo do nosso missionário. E esse nosso missionário, ele lutou com a doença que acabou resultando na morte dele, a doença tuberculose e depressão. E ele faleceu aos 29 anos em Massachusetts, com 29 anos, tão breve tempo de vida. Vamos falar da origem dele. Nasceu em 20 de abril de 1718 no estado de Connecticut. Se eu conseguir falar certinho, né? Essa palavra aqui é tão complicada. Connecticut, estado de Connecticut, nos Estados Unidos da América. O pai dele, o senhor Ezequias, um advogado. A mãe, Dorothy, que era filha de um pastor por nome Jeremias. O nosso missionário foi o terceiro filho, conforme eu falei ontem, de um total de 5 filhos e 4 filhas. Então o casal teve 9 filhos. O nosso missionário foi um menino de saúde muito frágil, que acabou sendo privado de uma vida social mais dinâmica com os outros garotos de sua idade. Sempre teve uma natureza sóbria e um espírito reservado. Em sua infância, embora preocupado com o destino de sua alma, não entendia o que era conversão. O pai dele morre quando ele tinha tão somente 9 anos. E aos 14 anos ele perdeu também sua mãe. O que o levou a tornar-se uma pessoa bastante tristonha, melancólica. E os valores religiosos que recebeu na infância começaram a declinar-se na sua juventude. Entretanto, veja bem, algo interessante que ocorreu com ele. Ele afastou-se na juventude das más companhias, o que foi muito importante, das companhias indesejáveis, e começou a dedicar tempo à oração individual. Entenda, ainda não era alguém convertido a Jesus Cristo. Começou a ler mais a Bíblia e com outros jovens formou um grupo para encontros dominicais, sabe? Encontros nos domingos.
começou a dedicar bastante atenção às pregações e procurava aplicá-las à sua vida. Ainda assim, ele não conhecia Cristo. Eu gosto muito quando eu toco em arquivo missionário, ver como que ocorreu a conversão, como que isso aconteceu na vida da pessoa. Ele era zeloso, mas era tão somente religioso. Sentiu, na verdade, a convicção do peso do seu pecado. Adquiriu o mais agudo senso do perigo e da ira de Deus sobre ele. Contudo, suas esperanças ainda não estavam depositadas na justiça de Cristo, mas em si mesmo. Finalmente, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, conduziu a fé em Cristo. E ele então passou a experimentar o descanso de uma vida justificada e a ação do poder de Deus em uma novidade de vida. Sabe quantos anos ele tinha nesse momento? 21 anos. Com a idade de 21 anos acontece a conversão dele. E logo após a conversão, 2 meses depois da conversão, o que acontece com o nosso missionário? Ele ingressou na Universidade de Yale. E aí eu vou dizer para você o seguinte: ele estudou teologia nessa universidade, mas no 3º ano ele foi expulso da Universidade de Yale por criticar um de seus professores. E sabe, houve um grande desapontamento para ele, porque no dia em que os outros colavam grau na formatura, o nosso missionário escreveu no seu diário: nesse dia eu deveria receber meu diploma, mas Deus achou conveniente negar-me isso. E foi justamente nesse período que acentuaram, que o marcaram muito as suas preocupações com almas perdidas. E ele começou a pensar profundamente sobre as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. E chamou então em particular a atenção dele a triste condição dos índios norte-americanos. Então o ministério dele trabalhou entre os índios Delaware, em áreas como Nova Jersey, Pensilvânia, Nova York, e entenda, amados, enfrentando grande dificuldade física e solidão, mas alcançando sucessos notáveis na conversão dos nativos. Eu não mencionei para você, mas foi no momento em que ele estava na universidade, que ele dedicava tempo a sós com Deus em comunhão. As enfermidades muitas vezes atrapalhavam seus estudos. E no momento particularmente difícil, foi quando ele contraiu a tuberculose e expelia sangue pela boca. Ainda assim, ele trabalhou intensamente e se envolveu posteriormente na obra missionária. E a tuberculose, essa terrível doença, ele sofria de tuberculose, não apenas tuberculose, mas havia outras doenças que o debilitaram severamente. E ele morre na casa de Jonathan Edwards, lá em Massachusetts, em 9 de outubro de 1747, aos 29 anos de idade. O legado dele, a sua vida foi marcada por profunda espiritualidade, mas também por lutas internas. Seu diário, editado e publicado por Jonathan Edwards após sua morte, tornou-se um clássico da literatura cristã, exaltando seu zelo e alto sacrifício
e influenciando muitos pregadores e missionários ao longo dos séculos. A vida e os diários do nosso missionário são lembrados por Guilherme William Carey e Jim Elliot. Sua história, apesar de curta, é vista como um poderoso exemplo de consagração e amor a Deus e aos homens, segundo você pode ter como base aquilo que envolve, que desafia, que marca a entrega de uma pessoa completamente ao Senhor. Deus tornou-me tão precioso para mim que o mundo, com todos os seus prazeres, tornou-se infinitamente vil. Uma hora com Deus excede infinitamente todos os prazeres do mundo. Toda a minha infelicidade vem do fato que eu sou um pecador. Quanto desejo a santidade, quanto quero mais de Deus em minha alma. Oh, esta dor agradável, ela faz com que a minha alma anseie ainda mais por Deus. Tudo quanto quero é ser mais santo, mais parecido com meu querido Senhor. Que são todas as tempestades do mundo, ou deste mundo terreno, se Jesus, por seu Espírito, vem caminhando sobre as águas? O nosso missionário do Arquivo Missionário, são 20 horas e 20 minutos, aliás, 20 e 21. O nosso missionário é David Bernard. David Bernard, o homem do Arquivo Missionário dessa quarta-feira, 19 de novembro do ano de 2025. Grave esse nome, David Bernard, no Arquivo Missionário. As frases dele, a vida tão difícil que ele teve, mas o ardor, a busca, a entrega tem influenciado muitos. Eu confesso que tem me influenciado muito. Aliás, foi lendo a obra missionária que eu entendi a minha chamada para o ministério. Eu estava pensando em ser qualquer coisa menos pregador da palavra. Mas eu tinha um livro guardado que alguém havia me presenteado. E quando eu li aquele livro, uma outra oportunidade eu vou mostrar o livro para você. Se você não adquiriu, adquira, tá? Eu vou mostrar o livro e vou entusiasmá-lo a adquirir esse livro. O Felipe já leu esse livro. Depois que ele leu, nunca mais foi o mesmo. Não dá para ser o mesmo depois que você lê o livro que eu vou falar. Se tudo correr bem, eu falo amanhã e mostro o livro para você. 20 horas e 23, vamos para a oração? Tá? Agora você tem uma ideia do David Bernard. Eu nem coloco ali, a gente joga o vídeo e deixa para a pessoa descobrir só no final. Tá? O nosso arquivo missionário. Você pode ler sobre ele, há muitos fatos, aqui é resumido, viu? É bem resumido devido ao nosso tempo. Vamos orar nesse momento. Se tem uma coisa que o David Bernard fez, se entregou muito, foi a oração. Ele tinha uma vida muito dedicada à oração que me desafia. E aliás, depois que eu passei a fazer essa nossa atividade diária na palavra de Deus, meu amado, vou dizer para você, o impacto é grande. Eu vou fazer coleção de frases missionárias. As minhas estão tudo bagunçadas, eu preciso me organizar. Eu tenho que assistir o vídeo e coletando. Aqui está tudo esparramado aqui no celular, mas eu preciso marcar certinho. Daqui um pouquinho eu vou ter umas 300 frases de missionário. Tem uma que eu todo dia penso nela, ela é a minha frase predileta. Pelo menos tem sido. Primeiro impossível, depois difícil, então será feito, do Hudson Taylor. Marcou para mim. Maravilhosa. Tá ok? Vamos orar nesse momento. Deus bendito, Deus eterno.
Graças te damos, Senhor, pela misericórdia e graça manifestada em nossas vidas. Quando lemos na palavra que as misericórdias do Senhor se renovam, são novas a cada manhã, e a causa de não sermos consumidos. Graças te damos, Senhor, por este tempo da providência, do cuidado do Senhor. Obrigado, Deus, pelo aprendizado que nos é concedido através de biografias, de contatos com literaturas que relatam as histórias dos servos do Senhor, que são legados preciosos para nossas vidas hoje. Ó Deus, como que nos ajuda a desejarmos a mesma firmeza que eles tiveram nos tempos de agora, porque é o mesmo Deus, o Senhor deles é o Senhor nosso hoje. Abençoe, Deus, este nosso campo de atividades, o comunicações da palavra. Derrama graça, Deus, em cada dia das apresentações, que sejam apresentações que alcance os corações, as vidas, para a honra e glória do nome do Senhor. Também, Pai bendito, continuamos orando pelo Luiz Antônio, Will Tucker de Andrade, aguardando o retorno dele do hospital para casa, milagre do Senhor. Queremos reunir com ele na palavra do Senhor. Também a irmã Inês de Ribeirão Preto, Deus bendito, derrama graça sobre ela, sobre o lar, sobre a família, sobre a sua saúde, Deus, sobre a cirurgia da vista direita, que ela esteja no programa do Senhor, e o tempo vai chegando para ela nesse tempo do agir do Senhor. Também, Deus bendito, eu oro pela Dona Maria Cordeiro, pelo estado de saúde dela. Ela padece, Deus, com câncer, mas oramos para que tenhamos a oportunidade de visitá-la, evangelizá-la, tanto ela quanto o Fernando. Oramos clamando perante o Senhor nessa noite, Pai. Cláudia, Deus, temos orado por ela, o problema da diabetes, pressão arterial e também a questão da visão dela. Clamamos a misericórdia do Senhor e a graça do Senhor sobre ela a cada dia, Deus. Ela tem todos os dias que fazer as idas para a hemodiálise, que ela vá e retorne debaixo da graça e misericórdia do Senhor. Bendito Deus e Pai Celestial, graças damos por tudo e oramos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor, Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, consolações do Espírito Santo sendo com todos nós. Amanhã nós vamos começar um trabalho muito importante em destaque evangelístico. O plano simples de Deus para a salvação. O plano simples de Deus para a salvação. Queremos trabalhar no destaque evangelístico e você deve pensar sobre isso. Pense sobre isso. Considere isso no seu coração. Vamos comunicar cada dia o plano simples de Deus para a salvação. Tenham todos uma ótima noite. Até amanhã, querendo Deus.